Ele ouviu da boca de Jesus: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro falou: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta quem? As minhas ovelhas. Não fala para Pedro assim: então apacenta as suas ovelhas. Não. Ele fala assim: apacenta as minhas ovelhas. Nós somos de Cristo. Nós somos de Cristo. As ovelhas são de Deus. E a igreja, ela foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Ele que nos redimiu. E o que é a igreja de Deus? Pergunta assim, fala: o que é a igreja? Pergunta para o seu irmão para ele não dormir, vai. Então que ele aí fala: o que é a igreja, irmão? Você sabe o que é a igreja? É o povo de Deus, eleito por Deus antes da fundação do mundo, que foi redimido pelo Cordeiro de Deus por Jesus Cristo. Aleluia. Ou seja, irmãos, o seu propósito, irmão, ele está desde antes da fundação do mundo. Mas quando que você chega na escola e você começa a estudar, aí começa a falar: olha, porque teve um Big Bang, e aí começou a surgir a matéria, que antes não existia nada, era tudo uma massa concentrada. Isso daí, irmãos, às vezes as pessoas falam assim: é ciência. Não, irmão, é Deus. Num aprofundamento teológico, nós sabemos que Deus, ele criou todas as coisas. Num aprofundamento teológico judaico, tem um entendimento que chama Tizim Tizum. O que é isso? É que Deus, ele criou todas as coisas a partir dele. Até mesmo o nada foi criado a partir de Deus. Ou seja, no início existia somente Deus. E Deus era completo nele. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existia Deus, a Trindade. E Deus, diante da sua existência, ele era Deus. Ele é Deus. Eu sou. Ele se contrai nele mesmo. E quando ele se contrai nele mesmo, forma-se o quê? O nada. Então você vê que Deus, ele é mais ainda. Porque antes de não existir nada, Deus já existia. E a partir de Deus existe o nada. E aí então começa a criar todas as coisas. E aí sabe como Deus ele começa a criar as coisas? Aí o pessoal fala assim: teve uma explosão, que aí foi criando a expansão do universo. Foi a expansão em quê? Em Deus. Um meteoro caiu na terra e destruiu ali, e tem os indícios do meteoro. Irmãos, na Bíblia fala sobre o meteoro. Quem que era o meteoro que caiu na Pangeia? Era o diabo, Satanás. Então você vê que a ciência, ela tenta explicar aquilo que Deus, ele já nos colocou, que Deus já nos trouxe. E antes dessa fundação do mundo, Deus já tinha um propósito para a sua vida. Nos estudos aqui eu ainda falo, é complicado na nossa mente limitada entender Deus, porque Deus, irmão, não tem um limite de entendimento. Não tem. Quanto mais nós buscamos, mais nos é revelado. Mas eu vejo que é uma conta-gota. Por quê? Porque se Deus, ele nos colocar tudo aquilo que ele quer, nós não aguentamos. E assim, em Deus, irmãos, nós começamos a conhecer as coisas gradativamente. Só que Deus, ele não vê o mundo como nós vemos. Ele não vê a história como nós vemos, porque ele é. Ele está no início, ele está no final, ele é atemporal, ele não está preso ao tempo. Nós temos um tempo, cronos, de cronologia. Deus está ligado a um tempo, kairos. Irmãos, é um tempo onde ele não está ligado ao nosso tempo. Tanto é que quando Deus, ele olha a criação, ele vê a criação do início até o fim. Até a eternidade, para ser mais exato. Então, para nós entendermos isso, nós começamos a pensar, e a palavra nos fala que esse Deus que nos separou, que nos criou, ele, antes de fundar todas as coisas, já tinha um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para você. E Ele te criou com esse propósito. Por exemplo, você recebeu aquilo que você recebeu, você fala o quê? Do amor de Jesus, você prega o Evangelho, as boas novas, aleluia, porque a nós fomos tidos para pregar essas boas novas.